boa parte do trabalho do cabalista consiste em construir a tenda do encontro, que é um padrão de consciência, não é um lugar. É um padrão de consciência predisposta ao encontro, à conexão espiritual entre as partes. Se a gente consegue construir esse padrão de consciência dentro de nós, e a tenda do encontro está dentro de você, a gente pode realmente viver a possibilidade de desenvolver a consciência iluminadora, que é a função do ser humano, chegar nesse lugar. Para construir a tenda do encontro, a gente precisa despertar 3 qualidades fundamentais, que são os 3 principais personagens envolvidos na construção da tenda do encontro. O primeiro chama-se Moisés, que é o desejo de renascer, o desejo de renovar a vida. Isso é Moisés dentro da gente. O segundo personagem envolvido na construção é Aharon, que quer dizer vigor, né? Quer dizer vigor, energia, né? Trazer vigor, energia, né? Para todo esse processo. E o terceiro personagem é um personagem não tão conhecido, que foi o mestre de obras, né, da tenda do encontro, que foi o grande orquestrador da montagem de todos esses objetos, que era um sujeito chamado Bezalel. Bezalel é uma palavra, um nome, né, que significa, né, a sombra de Deus. Está à sombra de Deus, é aquele que está debaixo da sombra de Deus. Tá? Bezalel. E ele é a própria representação da confiança ativa, que é como nós, na Cabala, chamamos a fé. Fé, para nós, é confiança ativa. Eu confio, eu tenho certeza, mas eu estou ativo, eu estou fazendo, eu faço por onde. Então, Bezalel é o grande construtor da tenda do encontro. Né? Aquele que vive debaixo da sombra de El, debaixo da sombra da luz infinita. Para a construção e manutenção da tenda do encontro, Moisés arrecadou dinheiro entre os membros da tribo. E o que ele fazia? Ele ia na porta de cada tenda e cada pessoa tinha que dar meio shekel. Shekel era uma moeda de prata que existia na época. Então, você tinha que dar meio shekel, né? Metade de uma moeda de prata, né? O valor de meio shekel. Então, cada pessoa tinha que dar meio shekel. E com esse dinheiro, ele conseguiu montar tudo isso, montar toda a tenda do encontro. Isso também é um código, tá? A palavra shekel quer dizer valor manifesto. Vocês falam shekire, quer dizer obrigado, grato. Shekire vem de shekel, que quer dizer valor manifesto. Né? Então, por que meio shekel? Por que as pessoas não tinham que dar um shekel inteiro? Por que meio shekel? Tem um código por trás disso. Precisamos realizar meio valor manifesto em nossa vida, porque a outra metade deriva daquilo que a luz infinita manifesta em nossa existência. Ou seja, eu só preciso fazer metade. A outra metade, shekel é a moeda de Israel, exatamente. Hoje em dia é a moeda de Israel. Olha aí as raízes, né, do aramaico antigo, né? Shekel, shekire, né? Então, e shekire, na verdade, literalmente quer dizer eu reconheço o valor do que você está fazendo. Não é obrigado, como em português, né? Eu reconheço o valor do que você está fazendo. Shekire, né? É como nós agradecemos. Então, meio shekel é uma simbologia. Eu preciso fazer a metade. Eu preciso ir até a metade do caminho. A outra metade, a luz ajuda. A outra metade, a luz impulsiona.
Mas eu preciso ir até a metade. Se eu não, a maioria não vai até a metade, até porque a maioria não sabe qual é a metade. E aqui tem um ensinamento profundo sobre isso. A gente precisa realizar meio valor manifesto em nossa vida, porque a outra metade deriva da luz. Aquilo que acontece na nossa vida sem que a gente tenha feito nada. Isso é a outra metade da luz. Os encontros que acontecem sem você ter feito nada. De repente aquilo passou diante dos seus olhos. De repente aquela porta se abriu. De repente aquela oportunidade apareceu. Você conheceu a pessoa certa na hora certa. Essa é a outra metade daquilo que a luz infinita manifesta em nossa vida através do destino. Aquilo que acontece na nossa vida sem que a gente possa controlar é a outra metade do valor, é o outro meio shekel, para formar um valor inteiro, para formar um shekel inteiro. Só metade é fruto da nossa realização. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu trouxe para a minha vida, só metade disso tudo é fruto da minha realização. A outra metade vem da luz infinita. Mas se não recebemos o meio shekel da luz infinita, se nós não recebemos o meio shekel que a luz infinita nos oferece, nunca teremos um shekel completo, ou seja, um valor completo. Nunca teremos. Tem um ensinamento, né? Existe um ensinamento muito importante sobre a construção da tenda do encontro. As pessoas, elas começavam a construir as coisas da tenda e o trabalho terminava sozinho. Claro que isso é um código. Então vamos lá, vamos construir aqui essa barra de madeira de acácia revestida de bronze. As pessoas começavam a fazer. E a barra se concluía sozinha. Elas só faziam a metade. A outra metade, a luz terminava. Isso é uma referência à nossa vida, à nossa existência. É necessário um esforço para iniciar. É necessário um esforço para dar o primeiro passo. O esforço é um pré-requisito para a manifestação da luz. Tem um ditado na Cabala que diz o seguinte: presta atenção. Se você trabalhou e recebeu, acredite. Então, eu trabalhei e eu recebi. Então, acredite que aquilo ali tem valor. Se você trabalhou e não recebeu, não acredite. Eu trabalhei e eu não recebi. Então, não acredite. Se você não trabalhou e recebeu, não acredite. Ou seja, se eu fiz um esforço e eu não recebi, é porque o esforço que eu fiz ou foi na direção errada, ou foi pela motivação errada, ou foi menos do que eu deveria ter feito. E se eu recebi sem ter feito esforço nenhum, não acredite que isso dará certo. Não acredite que isso dará bons frutos. Porque bons frutos só nascem a partir do trabalho, a partir do esforço. Isso serve para qualquer coisa, eu não estou falando de dinheiro. Aquela pessoa me ama, ela me trata bem, ela me dá carinho, mas eu não fiz nada. E eu continuo sem fazer nada. Então, isso não vai acabar bem. Isso não vai gerar energia de luz para você. Ou você devolve, ou você contribui, ou você retribui, ou você fecha. Mas não receba algo sem dar nada em troca. Tudo que é luminoso só vem por intermédio de um esforço, de um trabalho. Tanto as coisas materiais quanto as coisas emocionais. Eu tenho que merecer o carinho daquela pessoa. Eu tenho que merecer a gentileza daquela pessoa. E eu tenho que retribuir. Eu tenho que dar meio shekel.
Eu tenho que fazer metade do que eu tenho que fazer para que a luz me dê metade. Aí eu pergunto para você, o que é meio shekel na sua vida? O que é a metade? Talvez o sonho da sua vida seja ganhar um salário de, sei lá, 10 mil reais por mês. Então eu vou fazer o esforço equivalente à remuneração de 5 mil reais por mês, que a luz infinita me dá os outros 5 mil. Como eu vou saber o que é o meio shekel da minha vida? Como eu vou saber qual é a metade do que eu tenho que dar? Como eu posso saber qual é a metade do valor daquilo que está reservado para mim, que a luz quer me dar? Então, de repente, a luz infinita, ela não quer me dar 10 mil. Ela quer me dar 100 mil. Então, se ela quer me dar 100 mil, mas eu estou pensando em 10 porque eu tenho pensamento de escassez, eu penso pequeno e eu dou só 5, ela não vai dar o meio shekel. Ela não vai dar. Né? Ou seja, como eu posso saber qual é a metade do valor daquilo que está reservado para a minha vida? Metade de 10 é uma coisa, metade de 100 é outra coisa. Os cabalistas ensinam que há uma forma de saber essa resposta. Se você se esforçou, se você trabalhou e ainda não recebeu, é porque aquilo que está reservado para você é bem maior do que você imagina. E o meio shekel da luz ainda não veio porque você não chegou na metade. Talvez você esteja dando 5 porque imagina merecer 10. Acontece que a luz, de repente, quer que você receba 100. Então você tem que fazer por onde merecer 50 e não 5. Ela reservou 100 para você. Ou até mesmo 1000 para você. Então você precisa trabalhar mais. Fazer mais. Como obter uma verdadeira plenitude? Trabalhe mais. Faça mais. Compartilhe mais. Eu ainda não estou vendo o meio shekel vindo da luz, então é porque você ainda está fazendo pouco perto do que a luz tem reservado para você. Porque você ainda pensa pequeno, deseja pequeno, o teu receptor é pequeno. Você ainda está na escassez. Então faça mais. Se esforce mais. Eu estou cansado. Sim. Você não está aqui para cumprir o teu plano. Você está aqui para cumprir o plano da luz infinita para a sua vida. Tenda do encontro é a minha força interna. Como é que eu construo minha força interna? Com desejo de compartilhar. Com doação. Doação não é doação de dinheiro. É doação de si para o mundo, para as pessoas. O que eu tenho que fazer nessa vida? Eu tenho que contribuir para a felicidade das pessoas, para o bem das pessoas, para o crescimento das pessoas. Ser uma fonte de prazer, poder e posse para as pessoas. E é assim que eu prospero em todos os sentidos, inclusive na minha consciência. O que é a tenda do encontro? É o meu receptor para a luz. É um estado de consciência, de fusão, de conexão mútua, de integração. O que acontece dentro da tenda do encontro? Tudo é sacralizado. Tudo que entra na tenda do encontro é consagrado. É sacralizado. Ou seja, quando eu formo essa consciência, eu consigo ver que tudo aquilo que entra no espaço da minha vida possui potencial para se tornar sagrado. O encontro é sempre saber que a luz me dá muito mais do que eu mereço. Toda essa porção, ela nos fala sobre a construção do altar dos erguidos. Esse é o altar dos sacrifícios, conhecido dessa forma, né? Onde os animais eram oferecidos na tenda do encontro. Acontece que a palavra sacrifício ela não se encontra no texto em nenhum momento. O termo usado é o termo kurbaná, que quer dizer doação e também elevação.
Kurbaná é a consciência doadora. Tudo que fizer, faça com o seguinte pensamento: como isso contribui para o próximo? Ah, mas se eu quiser pedir uma comida num restaurante, ao pedir a comida no restaurante, pense, como isso contribui para o próximo? Eu vou pagar pela comida, isso vai ajudar a pagar o salário do cozinheiro, do garçom, do dono do estabelecimento, ou seja, como eu estou contribuindo. Não jogue o foco no que você está recebendo. Jogue o foco no que você está contribuindo. E em tudo que você fizer, você pode pensar dessa forma. Ah, eu quero a cura para uma doença. Por quê? Porque você quer ficar bem? Não é o suficiente. Quero a cura para uma doença porque eu quero contribuir mais na vida desta ou daquela pessoa. Ou das pessoas que cruzarem a minha vida. Kurbaná é um estado de consciência, a capacidade de me erguer para além do desejo egoísta. O termo Kurbaná indica qualquer coisa que é elevada à sua condição bruta, de sua condição bruta até chegar na condição espiritual. Até porque a palavra Kurbaná, ela deriva da palavra Keruv, cujo significado é aproximar, trazer para perto. Todas as vezes que o texto bíblico nos fala sobre a importância da oferenda, ele está falando da necessidade de nos aproximarmos, de trazermos para perto de um estado de consciência mais elevado, mais iluminado, aspectos da nossa própria vida. Cada qualidade de Kurbaná apresentada no texto refere-se a um nível de nossa alma. O Kurbaná é, então, um estado de consciência de grande importância dentro do modo de vida do cabalista. Ele consiste num compromisso maior que temos que assumir, de elevar a nossa vida. A ação de compartilhar promove essa elevação. Kurbaná é um estado de consciência onde o compartilhar se torna um prazer. E a gente, com isso, elimina dois grandes males dentro de nós, que é o medo e a ambição. Para que você aprenda a compartilhar com prazer, você tem que limpar de dentro de você o medo e a ambição. Por que a gente não compartilha tanto como a gente poderia compartilhar? Porque a gente é impregnado de medo e ambição. Em geral, o que impede o crescimento do receptor espiritual. Como é que o meu receptor cresce? Quando eu compartilho mais. Em geral, o que impede o crescimento do receptor espiritual é o medo e a ambição. Ambos impedem a consciência do Kurbaná. Medo é o medo que me falte caso eu venha a compartilhar. Não vou compartilhar porque vai me faltar. E a ambição é a ação de compartilhar sendo um meio para obter algo. Eu só vou compartilhar se em contrapartida eu receber isso ou aquilo. É quando eu coloco a elevação do meu receptor como sendo uma meta, um propósito por si só. Isso é o Kurbaná. Os cabalistas, eles ensinam que a elevação do receptor é uma consequência natural da elevação de qualidades virtuosas no ser humano. Oferendas são referências aos níveis de nossa alma. Quais são as oferendas? Quais são as oferendas apresentadas, citadas no texto bíblico? As oferendas citadas no texto bíblico, a mais elevada oferenda do texto bíblico é a oferenda de um boi. E a oferenda de um boi não é matar o boi. O boi é um animal
que representa um código para o nível de alma chamado Yehadá. Yehadá, que é a unicidade. Elevar o boi, o sacrifício do boi, na verdade, é elevar o boi, não é sacrifício, é elevar. Elevar o boi significa elevar consciência de Mashiach, de Messias, consciência iluminadora. A minha consciência iluminadora, a consciência de que eu posso ser uma luz para o mundo. Quando eu reforço isso em mim, eu estou elevando o boi. O segundo animal é o bezerro. O bezerro ou o carneiro. Aliás, bezerro não, o carneiro, né? O carneiro, ele é uma representação do nível de alma de Yahweh. Elevar, o que é o nível de alma de Yahweh? É a minha consciência sistêmica. É eu tomar consciência de que eu estou atrelado a todos os meus ancestrais, desde o início dos tempos. E que eu estou atrelado às culturas que formaram a minha ancestralidade, seja ela qual for, a mistura, né, o emaranhado de elementos que compuseram a minha vida. Isso tudo é o nível de alma de Yahweh. E quando eu elevo isso, honrando isso, me sentindo fazendo parte disso, mesmo que eu desconheça isso, mas eu sei que existe, né, uma história que precede o meu nascimento e que me dá força para viver, eu estou elevando o carneiro. Em alguns momentos, é solicitado o sacrifício do bode. Interessante, porque a palavra bode em aramaico é a palavra Isa. E Isa significa intento. Isa significa poder de realização. Força de realização. Bode, no mundo antigo, era atrelado a esse intento, essa força de realização. Então, elevar o bode é elevar o nível da alma da Nishinta, que é o nível da alma que contém a consciência. Como é que eu elevo o bode? Elevando o intento de aprender, elevando o intento de reconhecer, de entender as coisas, de me dedicar a ampliar minha consciência pelo estudo, pelo aprendizado. Toda vez que você está aqui, você está aprendendo coisas, se você está aberto realmente a isso, se você está com o coração aberto para aprender, você está elevando o bode. Em alguns momentos, eram solicitados os sacrifícios de pássaros. Os pássaros representam o Uruha, o espírito, que é onde residem as emoções. Então, todas as vezes que eu refino as minhas emoções, as minhas reações emocionais, eu estou ali lapidando minhas relações emocionais, eu consigo frear minha reatividade, eu consigo ser amável, mesmo nos momentos difíceis, eu consigo preservar o respeito ao próximo, mesmo quando eu estou diante de um desafeto, eu consigo preservar as alianças, os vínculos, a integridade. Eu consigo resistir às tentações de desvio. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou elevando o pássaro. E tinha uma outra oferenda, que não era uma oferenda animal, era uma oferenda vegetal, que era a oferenda de farinha de sêmola.
é o famoso cuscuz marroquino, que é citado em vários momentos no texto bíblico. A oferenda de farinha de sêmola. Essa está associada à nafsha, o nível de alma corporal. Então, todas as vezes que eu elevo a minha energia física, eu elevo a minha energia corporal, cuidando do meu corpo, cuidando da minha saúde, me movimentando, me alimentando bem, dormindo bem. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou oferecendo a farinha de sêmola. Eu estou elevando a farinha de sêmola. Então, essas eram as oferendas, não tinha outra, essas eram as oferendas feitas no altar do erguido, que é o lugar onde você ergue os níveis da alma. E nós temos que fazer isso sempre na nossa vida, procurar elevar o tempo todo os níveis da alma, dessa forma como eu descrevi aqui. Esse altar, ele é um estado de consciência, não é um objeto físico. Ele reside dentro da gente. Ele é feito de madeira de acácia. O termo para acácia é chité. Chité. E chité quer dizer ardor. Chité significa ardor. O que é o recheio desse altar? Ele é revestido de bronze, mas dentro dele é madeira de acácia. É o ardor que está dentro dele. É o ardor. O nível dos pássaros é o ruha, é o espírito, são as emoções. Então, dentro do altar, o recheio do altar é feito de madeira de chité. Acácia é chité, que quer dizer ardor. É feito de ardor. É feito de vontade de fazer isso. Tem que ter ardor. A matéria-prima essencial desse lugar interno onde essas coisas são elevadas é o meu ardor. É o meu ardor. Vitalidade. Esse desejo de compartilhar, ele deve ser composto desse ardor. É um desejo que toma meu foco, toma as minhas ações, toma a minha dedicação, porque o ardor é aquilo sobre o qual eu me debruço, eu foco. O ardor é aquilo que arde em mim, é aquilo que me faz priorizar. O ardor é o que me faz priorizar. Eu priorizo aquilo que arde em mim. Onde você deposita o seu ardor, é aonde você será moldado. Se não tem ardor em nada na sua vida, você está disforme. E os seus níveis de alma não são elevados, não são erguidos. É preciso colocar ardor, atenção e foco no altar da elevação, que é a evolução constante. Ardor é aquilo que toma o meu tempo, determina aquilo que arde em mim, e determinar aquilo que arde em mim é determinar onde eu deposito minha energia. E isso determina a pessoa que eu sou. Eu sou o resultado do uso do meu tempo e de minha energia. Trata-se da consciência de trazer de volta também o ser humano no seu estado de consciência de unicidade. O ser humano no seu estado de consciência essencial, potente. Em essência, nós somos potência. O querem é quando eu quero trazer isso de volta. Eu quero trazer quem eu sou em essência de volta para mim. Há uma curiosidade sobre a palavra querem, quando eu leio ela de trás para frente, com as letras em aramaico, não em português, né? Não com a transliteração, mas quando eu leio de trás para frente, com as letras,
eu tenho a palavra Narok. Narok, N-A-R-O-K. Narok. E Narok significa alienado. Ou é uma expressão para idiota, né? E uma pessoa alienada, uma pessoa tola. Então, o querem é a força contrária à alienação. Essa capacidade de trazer de volta a sua essência, essa capacidade de trazer de volta os níveis da sua alma que estão distanciados pelas vozes do seu ego, é o que tira você da idiotice, é o que tira você da alienação, da tolice. É preciso ir na direção oposta a tudo aquilo que emana da visão do ego. E a visão do ego é a visão da ruptura, do ego adoecido é a visão da ruptura. Todo o altar é revestido de bronze, todas as peças são de bronze. E a palavra bronze, Barawan significa bronze, e eis o código. Barawan também significa cotidiano. Tudo que você faz no seu cotidiano, a palavra cotidiano é a palavra bronze, em aramaico antigo. A potência espiritual, a elevação desses níveis da alma, não são coisas que acontecem dentro de um ritual elaborado ou dentro de um espaço de sacralidade. A potência espiritual deve ser vivida dentro das questões cotidianas. Em geral, prestamos muita atenção nas coisas complexas da nossa vida, mas todo o trabalho consiste em focar e colocar nossa energia e intenção de elevação espiritual nas questões do nosso cotidiano, da nossa rotina diária, o uso do nosso tempo e ocupação. É aí que se encontra a força que vai te trazer potência. É aí que se encontram os testes espirituais da nossa existência, para nos elevarmos para além do estágio que nós estamos. A espiritualidade é medida na vida cotidiana, nas ações banais e objetivas da vida diária. Tudo aquilo que é feito de ouro representa a Nishinta, o nível da alma da consciência. O ouro é uma representação da consciência. Aquele altar é feito de ouro, ele está acontecendo na consciência. Tudo que é feito de prata está acontecendo na emoção, no ruha, né, no estado emocional. E tudo que é feito de bronze está acontecendo no corpo físico, na nafsha, na dimensão do corpo, da ação objetiva, no toque. O ouro é a consciência, a prata é a emoção, o bronze é o comportamento. É no teu comportamento que você eleva os erguidos, que você ergue os níveis da alma, ergue esses animais sagrados que existem dentro de você. É no comportamento, no altar de bronze, que temos a nossa possibilidade de sermos erguidos. O chifre é um símbolo de potência. No mundo antigo, de luz, de fecundidade. O chifre representa o nosso poder de conexão com a potência. O que é potência? Potência é a superação de si mesmo. Onde a luz infinita se manifesta. As pessoas praticamente apenas buscam Deus no espaço, nos lugares, nas geografias, nas terras santas, né, nos templos santos. O cabalista sabe que a luz só pode ser conhecida no coração. Mas como as pessoas querem buscar Deus nos espaços, daí surgem os altares, surgem os templos, os santuários, os tabernáculos, os prédios, as sinagogas, as mesquitas, as igrejas, os montes sagrados, os rios sagrados,
os muros sagrados, etc, etc, etc. Mas a luz infinita só se dá quando a pessoa já não relaciona a luz a lugares divinos, embora eles sejam belos muitas vezes e devam ser respeitados em sua cultura e arte. Mas no espaço, eu existo. Eu existo no espaço. Você existe no espaço. Porém, eu só vou ter vida dentro do condicionamento espacial se eu transcender os limites do espaço. Sabendo que o coração carrega a eternidade. E, portanto, o coração é maior que o mundo. Porque o coração comporta a luz infinita. E a luz infinita habita o coração. Mas no mundo, ela não cabe. A luz infinita não cabe em nenhum lugar, além do coração. Portanto, faça de cada encontro um altar. Um altar de possibilidades de erguer, de celebrar, de conexão com o outro, de ação doadora. Muitas vezes, para você evoluir, você vai ter que procurar a evolução de sacrifícios que você nunca fez antes. O que antes era certo, talvez não permaneça mais certo. Talvez não permaneça mais como algo certo. E o que te fez chegar até onde você chegou, não necessariamente fará você chegar onde você precisa chegar. Porque o crescimento depende não apenas do quão bom você é, mas depende também da sua capacidade de sacrificar, de abrir mão. Se você não sacrifica, no sentido de abrir mão, o conforto presente, você não cresce. E quando eu falo em conforto presente, não associe conforto ao prazer. Associe conforto à preguiça. Se você não sacrifica a sua arrogância, seu conhecimento não evolui. Se você não sacrifica a sua versão atual, uma versão melhor de você, nunca nascerá. O crescimento exige sacrifício. E a verdade cruel é que a mudança que você quer está justamente no sacrifício que você não faz. Por isso, se você quer ser uma pessoa melhor, entenda, vão existir dores e elas fazem parte do processo. Apenas nunca esqueça que a dor do crescimento sempre será menor do que a dor do arrependimento. Controlar o mundo é uma missão impossível. Porém, minimamente controlar os nossos impulsos, às vezes autodestrutivos, é sempre uma missão absolutamente possível e que nenhuma outra pessoa pode realizar. O espelho do universo reflete nossas atitudes. Quando atingimos essa consciência, ganhamos também a capacidade de semear aquilo que desejamos. Aquilo que desejamos receber em nossas vidas. E assim criamos o nosso futuro, porque o universo é um grande espelho. É uma grande bacia de espelho. O caso é que nem sempre enxergamos os nossos defeitos. Frequentemente, percebemos os defeitos das outras pessoas. Mas se nós somos espelhos uns para os outros, podemos nos corrigir usando esse reflexo de forma construtiva. Exatamente como se a gente estivesse penteando o cabelo.
na frente do espelho. O fato de não gostar de determinado aspecto no outro indica algo a lidar dentro de nós. Algo que esteja tão próximo quanto o nosso próprio nariz, ao qual a gente não consegue ver. Todos esses motivos nos levam a perceber que a verdadeira luta não é externa, mas é interna. Deus disse: ame seu inimigo. E se você obedecer a essa orientação, vai acabar amando a si mesmo. Porque você é o seu maior inimigo.